Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de vocês. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez para trazer a palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é a cura para a alma em tempos de coronavírus. Nós sabemos que o coronavírus tem trazido aí muitos sofrimentos, muito medo, muito pavor na vida das pessoas, e isso afeta de uma forma muito grande a alma, o espírito das pessoas. E nós sabemos que a medicina, a ciência, eles estão correndo atrás de desenvolver remédios para curar o físico, mas eles não estão atrás de remédio para causar os problemas da alma. E nós sabemos que quando uma pessoa vive uma crise emocional, ela traz problemas também para o seu corpo físico. O problema emocional ele pode atacar o estômago, pode atacar outras partes do corpo. Isto já é confirmado pela ciência e também pela medicina, que problemas emocionais eles acabam causando danos no corpo, na parte física das pessoas. Para o coronavírus, que afeta o corpo de uma forma muito terrível, levando pessoas à morte, todos nós sabemos que ainda não descobriram uma vacina ou remédio para combater esse mal. Mas para a alma afetada pelo coronavírus, pelo medo, por tudo aquilo que está levando as pessoas, muitas delas, ao desespero, isso tem um remédio. E este remédio ele já foi desenvolvido há muito tempo atrás, e na época de Jesus ele fala sobre esse remédio para uma alma que está afetada, não apenas por um mal que surgiu aí neste ano, no ano passado, no caso do coronavírus e do Covid-19. Nós temos então um texto que nós vamos ler, e esse texto é um tratamento para a alma, e é muito importante que você acompanhe esse texto, porque eu sei que vai ser bênção para a sua vida e para o seu coração. O texto está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 28 até o verso 30. O texto é a palavra de Jesus, onde ele diz: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve." Antes de nós falarmos sobre esse texto, me lembro da época quando eu estava fazendo teologia no seminário, e tive um professor também muito abençoado, tanto quanto o pastor Clement, já falei dele numa mensagem anterior, e esse outro pastor era o pastor Melvin Noah. Esse ainda está vivo, ainda está trabalhando para Jesus. E este pastor, ele tinha um método de ensino, que era o método indutivo. Ele era doutor neste método indutivo. Esse método indutivo, ele ensinava a cada um de nós, alunos, naquela época, a aprender aquilo que a Bíblia estava dizendo sobre vários assuntos. Daí ali, então, havia uma técnica para poder estudar com método indutivo, e a técnica era atacar o texto com muitas perguntas, dizendo o que, por quê, como, onde. E essas perguntas, então, elucidavam coisas que estavam ali no texto. Daí, quando, então, nós utilizamos essa técnica, e que eu utilizo até hoje, fazendo essas perguntas, então traz à luz aquilo que está talvez nas entrelinhas das Escrituras Sagradas, e que nós, talvez, fazendo uma leitura apenas, não vamos conseguir entender. Então, pensando naquele método tão bom que o pastor Melvin Noah nos ensinou naquela época, eu quero fazer uma pergunta com base naquele texto que nós lemos, o texto onde Jesus convida a todos que estão cansados e oprimidos para ir até a Ele. E a primeira pergunta que nós precisamos pensar é por que Jesus convida pessoas cansadas e oprimidas para ir até Ele.
Em primeiro lugar, é porque ele sabe que pessoas ficam oprimidas, ele sabe que pessoas ficam cansadas, e que pessoas ficam sobrecarregadas. Isso não é apenas algo que aconteceu naquela época, mas em toda época pessoas ficam oprimidas, pessoas ficam sobrecarregadas. E eu pergunto para você, você se encaixa no grupo de alguma dessas pessoas? Se você se encaixa, então Jesus tem um remédio para a sua vida, naquilo que Jesus disse no capítulo 11, verso 28 de Mateus, quando ele convida a todos para ir até a ele, aqueles que estão cansados e oprimidos. Na Bíblia, Nova Versão Internacional, ela usa aqueles que estão sobrecarregados, usa esta tradução. Mas eu gosto sempre de ir no original, no grego, porque no grego, às vezes, na tradução, quem traduziu, ele utiliza apenas um significado, uma palavra. E quando nós vamos para o grego, aquilo pode ter muitos outros significados, e esses outros significados, com certeza, vai ajudar a gente a entender melhor aquilo que Jesus estava dizendo. E a palavra sobrecarregado, oprimido, usado lá no grego, é a palavra portizo. E essa palavra ela tem alguns sentidos. Um deles é de cobrar, de protestar, de culpar, transportar uma carga pesada. E, no sentido figurativo, é uma sobrecarga de uma ansiedade do espírito. Então, pensando bem nessa parte primeira ali, que é o significado de cobrar e protestar, talvez você já está pensando, então está relacionado com cobrança, com protesto, e é justamente isso um dos significados. No tempo de Jesus, haviam muitas pessoas também que eram necessitadas, e essas pessoas elas viviam em um regime onde havia uma tributação também tão grande através ali do Império Romano. E nós podemos ver até nos relatos do Evangelho de Mateus e também depois do Evangelho de Lucas, que havia então cobrança, e as pessoas até usaram essa questão de cobrança de imposto uma vez para tentar encontrar alguma coisa em Jesus para poder prender ele e executar Jesus. Daí diz, por exemplo, um texto lá de Mateus capítulo 22, verso 17, que ali alguns seguidores dos fariseus, alguma Bíblia diz discípulos, juntamente com herodianos, amando dos sacerdotes, eles vão até Jesus como sendo pessoas corretas, pessoas boas, e eles estavam dizendo para Jesus, ou perguntando, Jesus, é correto pagar o imposto? É correto pagar o tributo a César? Dize qual é a tua opinião. É certo pagar o imposto a César ou não? E nós sabemos naquela passagem bíblica que Jesus disse assim, me dá uma moeda. E ele pega a moeda, então ele diz assim, de quem é essa inscrição, ou esta efígie que tem na moeda? É de César. E ele responde, então, dai a César aquilo que é de César e dai a Deus aquilo que é de Deus. Numa outra ocasião, narrada em Mateus capítulo 17, verso 24, quando os discípulos chegam a Cafarnaum, os coletores de imposto, eles estão ali diante de Jesus e dos discípulos, e vieram alguns deles a Pedro e perguntaram, o mestre de vocês não paga imposto do templo? E foi naquela ocasião que Jesus perguntou, mas eles devem cobrar dos estrangeiros ou dos filhos? E o discípulo responde, é dos estrangeiros. Ele diz, mas para a gente não causar nenhum escândalo, então você vai lá no mar, e você lança um anzol, você vai pegar um peixe, dentro desse peixe, da boca dele tem uma moeda, daí você vai e paga o imposto por ti e por mim. Eu estou citando estas passagens bíblicas para mostrar que imposto sempre foi uma coisa que as pessoas não gostaram de pagar. Não é só hoje que as pessoas não gostam de pagar imposto. Então, esta sobrecarga tributária sobre pessoas faziam que elas vivessem num regime de dificuldade, de falta das coisas. Não é diferente, por exemplo, no Brasil, até algumas pessoas, talvez que não tenham um entendimento maior do sistema de tributação, eles dizem assim, eu não pago imposto de nada, porque eu não faço declaração de imposto de renda, eu não preencho nenhum DARF, nenhuma outra guia de arrecadação,
Então, quem paga imposto é quem tem empresa ou outras pessoas que têm mais dinheiro. E elas não percebem, na sua simplicidade, que os impostos eles estão embutidos, né, dentro dos produtos. Você vai comprar um pacote de arroz lá e paga nesse pacote de arroz R$ 15, né, se não tivesse o imposto, a pessoa podia pagar R$ 8 talvez naquilo. Né? E aí nós podíamos citar um litro de óleo, se custa R$ 3, se não tivesse imposto, ele poderia custar talvez R$ 1,50 ou R$ 2. Então, há muitos impostos que estão embutidos nos produtos. Né? Isso traz dificuldade para as pessoas, né? Como era também no tempo de Jesus. Jesus, então, lidando naquela época com pessoas simples, pessoas necessitadas, né? Teve até por 2 vezes que Jesus multiplicou pães para atender aquelas pessoas que seguiam a ele. Eu até pensei em uma época, falei, será que essas pessoas não trabalhavam? Porque elas andavam junto com Jesus e passavam o dia com ele, e elas iam longe, e eram muitas pessoas. Né? A Bíblia relata que era mais de 5.000 homens, sem considerar mulheres e crianças. Estimam-se que era entre 10.000 a 15.000 pessoas que estavam seguindo Jesus naquelas ocasiões em que ele multiplicou os pães. Daí veja que no meio de uma multidão tão grande, né, eles acham apenas um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Eu trago isso para a cultura nossa e nos dias que nós vivemos. Né, imagine que você vai sair e vai andar alguns quilômetros e você leva a criança junto com você. Né, uma das coisas que logo você vai pensar, eu vou fazer um lanche, vou comprar uma mussarela, um presunto, um pão, e a gente vai levar lanche para a gente comer no caminho, vai demorar para voltar. Então essas pessoas vão atrás de Jesus desprovidas, não porque elas não queriam levar os pães, levar os peixes ou alguma coisa para comer, mas mostra que elas eram pessoas necessitadas, elas estão buscando Jesus, ali ouvindo Jesus, querendo cura de Jesus. Muitas pessoas doentes estavam atrás de Jesus para receber a cura, e aí então no meio daquela multidão havia apenas um menino que tinha uma provisão, 5 pães e 2 peixes, do qual Jesus multiplica e alimenta aquela multidão toda, e ainda sobra 12 cestos com pedaços de pães que Jesus mandou guardar. Na segunda multiplicação, né, já havia um pouco mais de pães. A palavra relata que eram 7 pães e alguns poucos peixinhos, eram peixes pequenos. Então Jesus também multiplica e ele dá para todo aquele povo aquele alimento. Nós sabemos, né, que a dificuldade é coisa antiga, ela aflige as pessoas e muitas pessoas estão sofrendo já nesses dias que nós estamos vivendo por conta dessa pandemia, porque as pessoas não estão trabalhando, empresas não estão vendendo seus produtos, né, indústrias muitas estão parando de produzir e chega a crise, né, a crise financeira. E aí, naquele caso, daquele significado da palavra, né, de opressão, ou de estar oprimido e sobrecarregado, né, e que no grego fala sobre, então, cobrança e protesto, algumas pessoas estão desesperadas, elas estão dizendo, olha, meu nome vai para o protesto, meu nome vai para o Serasa, para o SPC, daí principalmente aquelas pessoas que são corretas, né, as pessoas que gostam das coisas todas certas, essas pessoas entram em crise, né, elas começam a ter uma tribulação de espírito, elas começam a viver uma crise que prejudica completamente, né, a sua parte emocional e também o seu próprio físico. Eu recebi aqui na minha casa esses dias, ou foi ontem mesmo, né, um rapaz que ele trabalha como jardineiro, e ele diz, pastor, eu não estou tendo dinheiro nem para comprar o gás de casa, porque eu não posso cortar grama e nem fazer jardim das pessoas, que elas estão com medo do coronavírus. Eu chego lá no portão, elas me atendem lá da porta, de longe, elas não querem conversar comigo, e eu falo, o jardim precisa cuidar, aqueles que eu já cuidava anteriormente, e as pessoas falam, não, agora nós não vamos mexer com o jardim, não, vamos esperar passar essa crise. E ele diz, pastor, eu não posso ir lá fazer o jardim da igreja, né? E ele já fez o jardim da igreja tantas vezes, e se eu fizer lá, o pastor vai poder então me ajudar, vai dar um dinheiro que vai poder me ajudar a comprar o gás. Eu tenho até algumas coisas lá em casa e não tenho gás. E eu vi aquela preocupação daquele senhor, ainda tão novo,
ou talvez de média idade, talvez uns 40 anos, e ele estava então preocupado. Ele disse: eu tenho prestações para pagar nas lojas, eu sempre gosto de fazer as coisas certinhas, e agora eu estou tendo essa dificuldade. E no mesmo momento eu lembrei, né, de uma outra pessoa que conversou comigo recentemente, né, e ele disse: pastor, eu sou uma pessoa que sempre paguei as minhas contas em dia, né, nunca atrasei nada, nunca deixei meu nome ser sujo, né, e agora eu estou preocupado com isso, eu estou tendo essa dificuldade. E eu estou dizendo isso porque essa dificuldade, ela está rondando milhões de pessoas no mundo todo, não é apenas aqui no Brasil. E talvez com o decorrer ainda desses meses que vai prosseguir nessa pandemia, né, isso vai se agravando, né, isso pode trazer problemas para a alma, uma aflição na alma. Né, e Jesus, né, se ele disse essa palavra, é porque ele quer ter um cuidado, né, com a sua vida, para que você não entre nesta crise. Né? Por isso Jesus diz: vinde a mim todos, não é apenas alguns, vinde todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, né, e que eu vos aliviarei. O segundo significado que nós falamos da palavra cansado e oprimido é a palavra, o significado de ser um transporte de carga pesada. Transportar uma carga pesada, melhor dizendo, isso seria uma tradução literal. Eu estava observando, né, que transportar uma carga pesada, lá naquele sentido do grego, era como transportar uma carga em um grande navio. Eles não tinham navios tão grandes naquela época, né? Hoje nós temos o maior cargueiro do mundo, que é o Emma Maersk. É um navio dinamarquês, ele pode carregar 375 mil toneladas. Veja só, 375 mil quilos é muita coisa. É um navio aí que tem quase 400 metros de comprimento, 397 exatamente. Então é muito grande. Imagine um navio de quase 4 quadras ou 4 quadras de comprimento e um pouco mais de meia quadra. É um navio enorme. Né? E ele então leva toda essa carga. E se nós pensarmos nisso, que aquela palavra, Jesus estava dizendo assim: ó, eu alivio, né, uma carga, ainda que seja uma carga do tamanho de um navio cargueiro que leva muito peso. Eu quero dizer para você que talvez a sua carga não chegou a essas 375 toneladas. Daí Jesus está dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que está transportando uma carga tão pesada como a de um navio ou de um cargueiro que transporta carga. Né? Vinde a mim que eu vou te aliviar dessa grande carga que você está carregando. E se nós então não ouvirmos a voz de Jesus, nós podemos entrar numa crise tão grande, né? Pessoas podem entrar numa depressão profunda, ao ponto até de querer parar de viver, desistir de viver e querer tirar até a própria vida. E alguém pode dizer: pastor, Deus me livre de dizer isso, eu sou uma serva do Senhor Jesus, eu sou uma serva de Deus, ou um servo de Deus, servo do Senhor Jesus, né? E eu jamais vou fazer isso. Né? Quando eu ouço essas palavras, eu lembro de Pedro, né? Que Pedro diz assim: eu estou disposto, mestre, até morrer contigo. Né? E depois, na hora da pressão, ele não conseguiu nem dizer que era um seguidor de Jesus. Mas então, por que eu estou dizendo isso? Né? Que a carga pesada faz pessoas desistir. É porque nós precisamos, então, ouvir esta voz de Jesus para ir até a Ele, para Ele aliviar esta carga. Porque se nós não fizermos isso, nós podemos, sim, sucumbir diante das dificuldades, diante de todas as lutas. Se nós olharmos lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, nós temos um exemplo de Moisés, né, quando Moisés estava com o povo e o povo estava murmurando contra Deus, né, e lá ele estava ouvindo as pessoas dizerem assim: lá no Egito estava tão bom, né, nós tínhamos ali carnes, né, peixes, nós tínhamos pepinos, melões, e aqui a gente só tem esse maná, essa coisa que já está enjoativo e nós não queremos isso. Então Moisés ele entra em uma crise, né, diante daquela dificuldade. E nós encontramos no relato de Números, capítulo 11, verso 11, né, o Moisés fazendo uma pergunta para Deus. Imagine só o Moisés, que foi escolhido por Deus, que presenciou todos aqueles milagres, as manifestações de Deus,
ele faz uma pergunta para Deus que eu até estranho, né, de ouvir essa pergunta de Moisés. E o verso 11 do livro de Números, capítulo 11, está registrada a pergunta de Moisés, onde ele diz assim: por que trouxeste este mal sobre o teu servo? Foi por não te agradares de mim que colocaste sobre os meus ombros a responsabilidade de todo este povo? Então Moisés estava dizendo: olha, Senhor, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Eu fiz alguma coisa errada e o Senhor então agora está me castigando com isso? E olha que era uma missão tão grande que Deus havia dito: olha, eu estou pegando você, Moisés, que você vai tirar o povo do Egito e vai levar para uma terra prometida. Aquilo estava muito claro, ele tentou se safar, não queria ir, mas de repente depois Deus colocando Arão para ajudar ele, e Deus manifestando todos aqueles milagres, e então Moisés foi convencido de ir. E diante da dificuldade, da tribulação, pessoas querendo comer uma refeição diferente, ele vem e faz essa pergunta para Deus: por que o Senhor está trazendo este mal sobre a minha vida? Eu fiz alguma coisa que o Senhor agora quer me castigar? Mas isso ainda não é o pior. O pior é o que Moisés diz ali depois, que está registrado no verso 15. Ele diz assim: se é que vais me tratar desta maneira, é melhor o Senhor me matar. O texto exatamente diz: se é assim que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína. Então, se Moisés, um homem que andou com Deus, que Deus falava com ele, que ele via Deus, e Deus falava com ele face a face, ele viu Deus pelas costas, Deus não permitiu que visse pela frente, lá na fenda da rocha, mas um homem que viu milagres extraordinários, por causa da grande crise, a grande sobrecarga que estava sobre ele. Ele chegou ao ponto de dizer: se for dessa maneira, pode me matar, eu prefiro morrer, eu não quero continuar a vida com esse mal, com esta carga tão pesada que está sobre a minha vida. E veja bem que Moisés, sendo um homem de Deus, chegou neste ponto. Nós também podemos chegar, se nós não olharmos para Deus e não olharmos para esse remédio que Jesus nos fornece, que é irmos até Ele, porque Ele quer aliviar essa carga das nossas vidas. Dizer: pastor, eu não estou aguentando mais, está difícil, não dá, é problema de um lado, é problema de outro, e eu não aguento mais, eu estou vivendo esta crise na minha vida. E talvez você está já chegando naquele ponto, que é do significado daquela palavra de oprimido e sobrecarregado, que no sentido figurativo é ansiedade de espírito. E Jesus trata desta questão de uma forma muito clara. E a proposta de Jesus é de ir até Ele, que Ele iria aliviar. Ele diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Na verdade, o mundo, ele coloca muitos fardos pesados sobre as costas de todos nós. Ele tenta impor estes fardos. Mas, meus amados irmãos, amigos, irmãs, as lutas, elas não podem ser comparadas com aquilo que Deus reservou a cada um de nós, aquilo que Deus tem planejado para as nossas vidas. E Jesus, ele quer nos levar a pensar nestas coisas, quando ele diz para nós, então, aprender dele, que é manso e humilde de coração, que é para nós tomarmos, então, parte daquele jugo dele, porque o seu jugo é suave, o fardo é leve. O jugo é uma canga de madeira que é colocada em 2 animais, para puxar o arado. E o significado que Jesus está dando ali para que nós possamos tomar do jugo dele é que ele vai carregar esse jugo pesado. Nós só vamos caminhar do lado de Jesus e ele vai fazer a força. É como se fosse na canga, às vezes coloca um animal bem experiente, e ele puxa e coloca um outro ali, parreiro com ele, para aprender, e ele vai aprendendo, às vezes ele até se debate ali, e ele até dificulta para o outro animal que já é mais experiente de carregar, e aí a gente vê no sentido desse jeito, Jesus querendo chamar-nos para perto dele,
Ele vai carregar aquele peso, Ele vai puxar a carga. E às vezes nós estamos se batendo do lado de Jesus por uma falta de fé, por não deixar, né, que Jesus cuide de nós, das nossas coisas, dos nossos compromissos, e depositar a nossa confiança nele, porque no mais ele tudo fará. E quando então Jesus nos chama para ele, para que nós possamos aprender dele, que é humilde de coração, e que nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, né? Jesus está querendo apontar que ele tem algo precioso para as nossas vidas, e ele tem preparado isso de uma forma gloriosa, né? Paulo, recebendo a revelação de Deus, em Romanos capítulo 8, verso 17, ele vai enfatizar essa questão de que há alguma coisa muito melhor para nós lá na frente, ainda que nós estejamos passando por um mundo de tribulação, de sofrimento, nós não podemos comparar, né, com a glória de que há de ser revelada. Em Romanos capítulo 8, verso 17, ele começa dizendo assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Meus amados, se você está vivendo esta crise, né, está preocupado, né, confie em Jesus, se aproxime de Jesus, ouça a voz de Jesus, e Ele quer aliviar esta carga, Ele quer ser o descanso para a sua alma. E esse Jesus vai ajudar você a atravessar essa tempestade da mesma maneira que Ele ajudou seus discípulos a atravessar, quando em meio ao mar veio uma grande tempestade que quase fez o barco afundar. Mas Jesus estava dentro daquele barco, e o barco onde Jesus está dentro, este barco não afunda, né? Deixe Jesus ficar dentro do barco da sua casa, dentro do barco da sua família, dentro do barco da sua vida, e você será uma pessoa vitoriosa. Eu creio nisso porque o nosso Jesus é um Jesus maravilhoso, que é o socorro para as nossas vidas em todos os tempos. Nós precisamos descansar neste Jesus e neste Deus maravilhoso, ainda que pareça que a crise esteja tão grande. Eu quero orar para que Deus venha te abençoar e que você seja uma bênção neste mundo. Passe a paz, né? Tenha um espírito de alguém vencedor, de alguém que crê em um Deus sobrenatural e um Deus todo-poderoso. Você pode ser um instrumento para ajudar aqueles que estão oprimidos e sobrecarregados. Eu vou orar então por você e por todos nesta hora. Eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, que sempre tem sido luz para o nosso caminho, tem sido lâmpada para os nossos pés, e ela tem mostrado o caminho de uma forma tão segura, quando lâmpada para os pés que estão tão próximos, a iluminação tão próxima, e nós não tropeçamos. E a luz para o caminho, ela ilumina lá na frente, e nós conseguimos enxergar, ó Deus, aonde muitos não conseguem porque estão cegos espiritualmente. Eu peço, ó Deus, nesta hora, que o Senhor venha abençoar o teu povo, aonde quer que esteja. Ó Deus, aqueles que estão aflitos, aqueles que estão sobrecarregados, ó Deus, talvez até com dívidas, né, tantas contas para pagar, poucos recursos, alguns talvez até passando necessidades. Meu Deus, socorra estas pessoas onde elas estão. Ajude, a Deus, elas crerem no Senhor e nas promessas do Senhor, para que elas tenham, ó Deus, as suas vidas abençoadas, para que elas tenham as suas necessidades supridas. Eu peço ainda nesta hora, ó Pai, que o Senhor esteja ajudando as pessoas que cuidam da área da saúde, os médicos, enfermeiras, ó Deus, todos aqueles que estão empenhados em ajudar as pessoas doentes para que elas sejam curadas deste coronavírus. Ó Deus de poder, entre com providência divina nos hospitais,
proteja essas pessoas e cure aqueles que estão enfermos nos hospitais. Ó Deus, proteja aqueles que estão de fora, proteja aqueles que não foram vítimas deste mal, para que não venham ser. Ó Deus, eu sei que tem muitas pessoas orando, clamando por socorro. Ouça, meu Deus, estas orações. Ó Deus, atue poderosamente. Eu peço que o Senhor assim abençoe a todos e proteja a todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais esse tempo que nós pudemos passar juntos, e eu sei que Deus tem abençoado a vida de todos vocês através das palavras que Deus tem dado ao meu coração para passar para cada um de vocês. Mais uma vez eu peço para que vocês compartilhem esta palavra com os seus amigos, parentes, para que eles também sejam abençoados. Eu estava falando com meu filho, ele estava sugerindo, e ele é uma pessoa que também é um servo de Deus, tem sido abençoado por Deus e uma bênção nas mãos de Deus, e ele tem dito assim: ó pai, fala com as pessoas se de repente elas quiserem fazer comentários lá no canal Palavra de Vida no YouTube, lá embaixo das mensagens, para eles colocarem lá, para a gente ter um feedback, um retorno, para ver como que estas mensagens estão sendo bênção para a vida deles, ou se alguém também quer fazer alguma crítica, nós estamos aqui para ouvir aquilo que as pessoas têm para dizer. Mas uma outra coisa importante, ele falou sobre temas de estudos, porque nós queremos fazer alguns estudos bíblicos, e de repente você tem uma dúvida de alguma coisa na Bíblia, e você quer que nós falemos sobre aquilo. Então você pode escrever lá: eu gostaria de saber sobre tal assunto. E aí nos estudos que nós vamos fazer, nós podemos trazer aí estudos bíblicos sobre esses assuntos que vocês têm interesse. Então estamos aqui para fazer a obra de Deus e para semear a palavra dele e trazer esclarecimentos para todas as pessoas. Porque como eu recebi de Jesus, eu quero passar para abençoar todos vocês. Então fique com Deus, um grande abraço, e até a próxima vez que vamos estar aqui, se Deus permitir, daqui a alguns dias. Até mais!